Você já viu falar em CDB, CDI, LCI, LCA, Tesouro Direto, enfim, esse monte de informações que você não sabe nada. Então nesse vídeo de hoje eu vou estar te explicando qual o mercado investir, renda fixa ou renda variável, falar sobre esses conceitos. Poucas pessoas falam que essas siglas, né, que acabam deixando muita confusão, e quando você busca pela uma informação, tem um outro porquê, e porquê. Tudo isso é para deixar bem tampado mesmo, bem oculto, para que você não consiga direcionar o seu dinheiro de forma correta, seja pouco, seja que você acredita que seja muito, mas acaba que você fica com medo por tantas informações, você não ir muito a fundo. Então vou tentar resumir da melhor forma possível nesse vídeo. E você com certeza já ouviu falar, o CDB está pagando 110, 115% do CDI, e aí você olha no final do ano, seu dinheiro rendeu 10%, 11%, 12%, e você não entende absolutamente nada. Mas antes da gente iniciar, deixa o seu like, se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e ative esse sininho aí, ó, ativando o sininho você recebe todo o nosso conteúdo, para que você fique por dentro do mundo dos investimentos. E o primeiro ponto, a gente precisa, antes de a gente prosseguir na nossa jornada, a gente precisa saber sobre a taxa Selic, né? A Selic é a taxa básica de juros do Brasil. Ela é decidida pelo Banco Central com um grupo chamado Copom, que ela é o coração, né, da economia, ela que pulsa, tudo pulsa a ritmo dela, tudo pulsa ao redor dela. Sem esse conceito, dificilmente você vai conseguir entender todo o resto, tá? Então, a gente já sabe que a Selic é o coração, né? Tudo vai estar em volta dela ali. Imagina que na sua casa tem o seu pai ali, pô, só ele que trabalha, então todo mundo tá rodeando em volta dele, né? Uma analogia bem maluca, mas só para você entender que esse termômetro, tá, é baseado nela. E por que a Selic é importante, conforme a gente já falou agora há pouco, a Selic é importante da gente entender, porque é ela que vai medir, ela é o termômetro do país, né? Então, ou seja, quando a Selic está alta, o que acontece? O Banco Central aumenta a Selic, porque o poder de compra está muito grande. Então, o poder de compra é muito grande, eles vão lá e aumenta a Selic automaticamente, por isso que existe esse termômetro, para poder diminuir um pouco o poder de compra, né, o consumo. Imagina uma panela fervendo, né? Uma panela fervendo, então, ou seja, quanto mais o fogo alto, mais tende a transbordar. Então, para não deixar isso acontecer, transbordar, eles vão diminuir fogo para poder diminuir, né, esse transbordo. Então o que a taxa, né, o Banco Central está fazendo basicamente? Ele está pisando no freio da economia. Então, ou seja, quando ele aumenta a taxa Selic, ele está pisando no freio para que diminua o poder de compra. Que, como assim, velho? Ele aumenta a taxa, então, ou seja, o crédito, o financiamento, né, o poder de você comprar com cartão de crédito, enfim, fica tudo mais caro, então automaticamente as pessoas diminuem um pouco o poder de compra, né, o consumo em geral. Então automaticamente a água borbulhando dentro da panela vai diminuindo um pouco, porque o Banco Central ele aumentou essa taxa. Quando ele vê que o poder de compra está diminuindo, ou seja, meio que ficou dentro do padrão, eles vão lá e faz o quê? Baixa a Selic. Então, ou seja, ele baixando a Selic, o que acontece? Ele agora está fazendo com que você pise no acelerador. Então, de um lado, quando ele aumenta, ele está fazendo você pisar no freio, para você, compra menos, consome menos, porque tem que ter esse equilíbrio. Quando está baixa a Selic, ele está fazendo você acelerar, você pisar no acelerador para você consumir mais. Então, isso gera esse equilíbrio dentro da economia. Então, por isso que você tem que entender sobre esse conceito da Selic, né? Então, ou seja, ela é esse coração, esse alerta do país, para você depois entender por que você vai ter rendimento de 10%, 11% ou menos, né? Vai depender. E depois a gente vai falar também sobre o mercado de renda variável. E o dólar, né? Muita dúvida às vezes, por que o dólar tem a ver com o real? Geralmente, quando a taxa Selic ela tá alta, ela atrai investidores estrangeiros. Então imagina, taxa, né, alta significa que pessoas fazem empréstimo, fazem financiamento, etc. sobre uma taxa muito alta no país que está acontecendo, que lembra, a taxa Selic está alta. Então isso atrai investidores estrangeiros. E por isso que às vezes você vai ver que quando a gente atrai investidores estrangeiros, a gente consegue segurar o câmbio, porque as pessoas estão comprando a nossa moeda. Então, quando compra a nossa moeda, ou seja, ele vai pegar simplesmente, vai investir os dólares dele em reais. Então, ou seja, eles estão fazendo aquele câmbio ali, automaticamente investindo no nosso país. A taxa de juros está bem interessante. Isso faz com que vai equilibrando, ele vai segurando, mantendo o dólar. Então, quando você vê sobre o dólar, tá, você hoje agora sabe que é exatamente por isso, né? Então, já fica aí essa dica. Então, só recapitulando esse ponto. Inflação alta, sobe Selic, automaticamente o consumo cai, né? E os preços são controlados, né? Os preços começam a ficar mais controlados. Economia fraca, baixa Selic, crédito fica mais barato, então o poder de compra começa a aumentar. E o dólar em alta, sobe Selic, né? A gente sabe que o dólar, quando está em alta, sobe a Selic e atrai dólar, ou seja, valoriza o real. Então, dólar em alta, a gente já entendeu, né, que sobe a Selic, atrai dólar, valoriza o real. Então, quanto mais a Selic alta, a gente já sabe que atrai os investidores, né? E o real valoriza mais em cima do dólar por causa que está atraindo investidores estrangeiros para investir. Okay? E agora a gente vai falar do CDI, esse danadinho, né, que é o Certificado Depósito Interbancário. Ele é basicamente o empréstimo entre bancos. Imagina que hoje, o CDI, basicamente ele anda quase igual a Selic, né? Você já aprendeu o que é Selic. Então ele serve como referência para a maioria dos investidores de renda fixa. Imagina que agora você sabe que o CDI é Certificado de Depósito Interbancário, ou seja, bancos emprestando dinheiro entre bancos. Imagina que o CDI está 10% ao ano e o banco te oferece um CDB de 110% do CDI. E aí que vem a dúvida, pô, como que 110% do CDI causa aquela confusão? Porque na prática, você não vai ganhar esses 110% sobre o seu valor investido, né? Você vai ganhar os 110% em cima
acima dos 10% que está do CDI ao ano. Então, o sistema também ele traz o marketing dele para poder atrair esses investidores e às vezes depois que você coloca, você nem entendeu mais porque não rendeu tanto e acaba que você deixa o dinheiro lá que pelo menos está rendendo. Então perceba que o CDB ele vai basicamente estar te oferecendo um investimento que você sabe que o CDB é certificado de depósito bancário, aonde empresta, você empresta o seu dinheiro para o banco e o banco basicamente vai trabalhar com aquele dinheiro seu, fazendo empréstimo, financiamento, enfim, entre outros, investindo o seu dinheiro. Então, baseado nesse investimento com o seu dinheiro que está lá, ele vai te dar um percentual desse ganho, que seria, geralmente ele pega baseado do CDI, quanto está a taxa CDI ao ano. Então, vamos dar um exemplo, você investiu R$1.000 e você tem lá 110% do CDI, ou seja, você investiu no CDB pagando 110% do CDI. Então, se você investiu 1.000 no ano, se você deixar o seu dinheiro em um ano, você vai ter basicamente R$1.110 naquele ano, ou seja, ele rendeu 11%, porque ele está 110% do CDI ao ano que tem, então você vai estar ganhando 110%, que seria os 11% desse CDI, ok? Deu para entender, fica meio às vezes confuso, até eu mesmo já fiquei muito confuso sobre isso, mas basicamente é assim que funciona, ou seja, não é que você vai ganhar os 110%, tá? Você vai ganhar 110% em cima dos 10% do CDI, que está naquele momento ali, ou vai estar menos, ou vai estar mais, e aí isso vai oscilar também. Então, essa é a taxa que você vai estar, geralmente vai estar rendendo um ano, e se você também botar menos, talvez vai render menos, enfim, vai ter vários cenários para a gente analisar. Ou seja, então quando você está investindo no CDB, você está emprestando seu dinheiro para o banco e ele vai automaticamente devolver esse dinheiro com juros, porque ele vai fazer esse dinheiro seu rodar, girar, ele vai emprestar, ele fazer empréstimo e tudo. E aí que vem a dúvida, é seguro? Eu tenho uma proteção sobre deixar meu dinheiro lá com o banco, vai que ele some com o meu dinheiro, vai que o cara lá não paga o empréstimo, e aí como que vai ser? Eu vou ter esse dinheiro de volta? Essa é a dúvida da maioria das pessoas. E a gente aqui no Brasil tem a proteção do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Esse Fundo Garantidor de Crédito vai te dar de garantia até 250 mil por CPF e por banco, é lógico. Então pensa, tem muitas pessoas que estão investindo 1 milhão, é lógico que é muito mais tranquilo, muito mais seguro, mas a garantia é de até 250. Então se você tiver 1 milhão, sei lá, der algum pau, der algum problema ali no banco, você só vai ter a garantia de 250. Os outros 750 vai de ralo, Então, ou seja, não pensa que também o mercado de renda fixa ele é totalmente seguro, é lógico que é um dos mercados mais seguros, só que vai te trazer uma rentabilidade muito menor, conforme a gente está vendo aqui, que além de você ganhar talvez 11% ao ano, ainda assim você vai ser tributado, você vai pagar imposto sobre aquele rendimento. Não pensa você que vai sair assim tranquilinho não, ok? E agora a gente vai falar sobre LCI e LCA. A sigla, LCI quer dizer Letra de Crédito Imobiliário e o LCA é Letra de Crédito Agrícola. Também são duas formas de emprestar dinheiro ao banco, só que existe, cada uma tem o seu caminho diferente. A LCI é para emprestar dinheiro sobre financiamento de imóveis, a LCI é para os bancos usar para financiar imóveis e a LCA é para financiar agronegócios. E agora a gente vai entrar sobre o Tesouro Direto, Ele é um dos mais desejados aí da galera, o pessoal que investe, porque ele é um dos investimentos mais seguros do país, que ele empresta o dinheiro para o governo federal. Então temos 3 tipos de Tesouro Direto. Temos o Tesouro Selic, ele vai simplesmente ser ótimo para quem é iniciante, Ele segue a taxa Selic, que você já aprendeu, e tem o Tesouro Pré-fixado, ou seja, o nome já diz, taxa fixa, você já sabe o quanto que você vai ganhar. E tem o Tesouro IPCA+, ele simplesmente paga uma taxa fixa mais a inflação. Ele é excelente para te proteger contra o poder de compra. Agora, entendendo esses conceitos de mercado de renda fixa, sobre essas siglas, a gente aprendeu sobre os conceitos dessa renda fixa, sobre aonde a gente deve focar, que a gente falou sobre a Selic, que é o coração, e a gente entendeu também que o seu dinheiro que você está colocando lá, você está emprestando o seu dinheiro para o banco, a gente entendeu também sobre mais ou menos o rendimento que a gente tem no ano, e lembrando que você pode ter rendimentos para você pegar na hora, rendimentos para 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, quanto maior esse tempo, mais você tende a aumentar o seu ganho e também diminuir no seu imposto, diminuir na tributação, que quando você automaticamente recebe aquele valor ali, quando você for tirar, ele vai ser deduzido já no imposto. Agora vamos falar do mercado de renda variável. Esse é um mercado que assusta muitas pessoas, porque quando a gente fala de mercado de renda variável, é outro jogo, é outro nível, porque envolve um risco, mas também automaticamente envolve grandes retornos. E hoje, de maneira bem simples, você tem um mercado para investir de renda variável, como o mercado de cripto, o mercado de ações, o mercado de índice, o mercado de forex, você tem um mercado de opções, você tem mercado imobiliário, ou seja, você tem vários mercados para você investir através do mercado de renda variável. O mercado de renda variável ele precisa de basicamente alguns conceitos para você se atentar a mais antes de investir, porque o nome já diz, mercado de renda variável. Então ele não te traz uma renda fixa, como a gente acabou de ver que você tem uma renda bem menor, mas você tem muito mais segurança sobre aquele investimento. Agora, quando você entra no mercado de renda variável, você precisa entender que é um mercado totalmente diferente, que ele oscila muito, ou seja, ele tem altos e baixos com muita frequência durante o dia, durante a semana, durante meses.
Então isso pode assustar muito a pessoa que já está acostumada a investir em renda fixa, porque ele está sabendo que ele vai estar recebendo aqueles 10%, aqueles 15%, sei lá, o ano, e quando ele entra no mercado de renda variável, ele se assusta, porque às vezes ele pode, dependendo do mercado que ele for, por exemplo, né, no mercado de cripto hoje, tem pessoas faturando seus 5, 10% às vezes ao mês, dependendo da cripto ali, daquela moeda que está comprando, e ela está valorizando. Mas também, pensando pelo cenário ruim, ela pode desvalorizar de uma forma muito rápida. Inclusive, você pode simplesmente colocar o dinheiro lá, naquele momento que você coloca, e passou algumas horas, ela está desvalorizando seus 5, 10%. E isso realmente é assustador. Porém, é um mercado que cada dia mais cresce. Então, ao longo prazo, é bem provável você investindo nas moedas corretas, nas moedas corretas também, às vezes, é uma palavra assim muito genérica, né? Que qual seria a moeda correta, né? Porque a gente pode pegar o Bitcoin mesmo, é uma moeda excelente, mas ele tem também os seus momentos de queda. E como qualquer outra ação, né? Como qualquer outro mercado tem esses momentos de queda. Só que a gente precisa ir para aquelas moedas que tendem ao longo prazo só subir. O mercado de Forex, que é o ouro, ao longo prazo ele só sobe, ele tem os seus momentos também de queda. A questão também, a gente tem os índices, a gente tem o HK50, o S100, o S30, D40, enfim, tem outros índices aí que a gente consegue ver que ao longo prazo ele só sobe. São as maiores empresas, né? Então, entendendo esse conceito que o mercado de renda variável, ele não te dá uma renda fixa, ele te traz uma rentabilidade totalmente diferenciada da renda fixa, mas é importante você se atentar nos riscos, porque os riscos eles são o ponto maior de alerta para você que está iniciando. Porque isso pode se tornar muito atrativo pelo ganho, né? Um ganho exorbitante. E aí a pessoa às vezes pega todo o seu valor, todo o seu dinheiro e coloca naquele mercado de renda variável, acreditando que cada vez aquilo ali tem que ser multiplicado. Tem pessoas que estão ganhando muito, né? Fazendo muito dinheiro no mercado de renda variável. Por exemplo, a gente aqui atua no mercado de Forex, então a gente vê muitas pessoas faturando. Então elas começam a crescer mais, tendo mais ganância, e automaticamente a ganância vai fazer com que ela depois perca todo o dinheiro. Por quê? Talvez hoje ela ganhe 10% ao mês e ela não se contente. Daqui a pouco ela tá ganhando 20% e não se contenta, 30%, 40%, e daqui a pouco ela tá ganhando 100% e não se contenta, e ela vai querendo mais e mais e mais e mais até a hora que o mercado vem e tem essa oscilação com força ao sentido contrário dela, e aí simplesmente ela perde todo o dinheiro, e aí fica frustrada e não quer nunca mais saber do mercado de renda variável. E por isso que é importante a gente entender esse conceito. Os grandes bancos, eles investem também dentro do mercado de renda variável. Por quê? Eles investem com mais cautela, com mais segurança, com mais probabilidade possível que aquele seu dinheiro vai render pelo menos um percentual muito superior daquilo que ele vai te dar. Só que quando a pessoa entra no mercado de renda variável, ele quer fazer com que aquilo ali multiplique cada dia mais e não pare de multiplicar para que ele enriqueça. Então isso é muito atrativo, mas contrapartida acaba que muitas pessoas perdem grana nesse mercado por ter essa ganância. Então o mercado de renda variável ele vai te levar para um nível bem superior comparado ao nível de renda fixa, mas a gente tem que ter também cautela, a gente tem que ter mais conhecimento, a gente tem que ter mais ferramentas para a gente poder saber aplicar as melhores ferramentas para que ajude a gente no nosso dia a dia, para que ajude a gente na tomada de decisão, para que ajude a gente a poder evitar um pouco esse sentimento de querer sempre mais e mais e mais e não aceitar o processo que o mercado entrega a gente. Imagina que você hoje investe, sei lá, seus 10 mil no mercado de renda fixa, e o que acontece? Você simplesmente fica ali esperando um ano para você receber seus, sei lá, os seus R$ 1.000, né? Que você hoje investir R$ 10.000 é o que você vai ter. Né? Então, ou seja, você vai ter 10% ali em cima dos seus R$ 10.000. Então, é um valor muito pequeno, né? Muito pequeno mesmo, para você mudar de vida ao curto espaço de tempo. Né? Eu digo assim, 1 ano, 2 anos, 3 anos, dificilmente você vai conseguir viver daquilo. Já o mercado de renda variável te possibilita você talvez ganhar seus 5% ao mês. Às vezes, 10%, dependendo, né, do quanto você diversifica dentro do mercado de renda variável. Mas tudo isso é com mentalidade, é com cautela, sabendo respeitar os processos para que você consiga ter aquele resultado ao longo prazo. Né? Ao longo prazo que a gente diz é 2 anos, às vezes 1 ano, mas é muito mais rápido comparado de renda fixa. Então, esse é o vídeo para você entender qual seria o melhor mercado para você investir. Hoje na internet existem vários conceitos para você começar a investir aí sobre renda fixa ou renda variável. Inclusive aqui no canal a gente sempre coloca um link aqui sobre todas as nossas ferramentas que a gente utiliza. A gente ensina pessoas como atuar nesse mercado de renda variável, trazendo conhecimento, trazendo insights sobre ferramentas, sobre melhorias, sobre o que a gente pode fazer para cada dia mais aumentar a nossa rentabilidade e não voltar lá para o final da fila perdendo toda a grana, para que você consiga desenvolver isso, esse lado emocional de aceitar que dentro do mercado de renda variável vai ser muito superior comparado ao que você ganharia na renda fixa, mas desde que você saiba respeitar esse processo. Em troca, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Então eu quero saber de você. Deixa no comentário o que você achou desse vídeo. Você já investe em renda fixa, em renda variável? Qual mercado você está atuando? Se você já tomou muito na cabeça ou enfim, você está meio perdido, deixa aí. Não esqueça de dar aquele likezão que é muito importante pra gente no canal.